Muito boa noite a todos, muito boa noite, minha Paraíba. A partir de agora está no ar a tal da política e os moídos que ela traz. Hoje, trazendo mais uma personalidade política do nosso estado, como todas as semanas, terças e sextas-feiras, sempre trazendo um entrevistado que traz bastidores da política, leituras da política estadual e nacional e sempre trazendo aquela pauta que repercute a semana inteira. E hoje, na bancada da tal da política, nada mais, nada menos do que ele que vem trazendo manchete em cima de manchete. É um dos temas mais comentados nos últimos tempos da política paraibana. Eu converso hoje com o médico Johnny Bezerra, ele que foi candidato a prefeito em Campina Grande, ele que é pré-candidato a deputado federal pela Paraíba e é o nosso convidado de hoje e promete falar tudo que o povo da Paraíba quer saber. Doutor Johnny Bezerra, satisfação tê-lo conosco aqui na tal da política de hoje. Boa noite. Satisfação, Rudney. Boa noite a todos os nossos telespectadores. Doutor Johnny Bezerra, na minha introdução eu disse que seu nome é um dos nomes mais comentados nos últimos dias da política paraibana e eu acho que eu não obscureci nada disso. E eu quero aproveitar e iniciar esse programa de hoje, que lógico que está sendo muito acompanhado e os detalhes dessa entrevista irá repercutir a semana inteira, é saber do senhor um bastidor que muita gente ainda tem dúvida. De fato, como é que aconteceu a sua chegada no Partido Avante? Como é que se deu toda o preparo, toda a conversa que o senhor chegasse até o Partido Avante? Muitas dúvidas ainda existem em relação a Aguinaldo, a Hugo Mota, a questão da não presença de João Azevedo. O que de fato aconteceu para o senhor ir para o Partido Avante? Vamos lá, Rudney. É importante eu peço até licença para historiar um pouco, para que as pessoas em casa entendam o que motivou a nossa saída do PSB. Primeiro ponto que a nossa campanha ela foi crescendo e saindo ali do entorno de Campina Grande para todas as regiões do estado. E essa campanha ela começou a ficar bem estadualizada. Nossa presença em mais de 100 municípios. E dentre essas andanças sempre a gente encontrava correligionários e lideranças políticas que chegavam para mim e diziam: Johnny, você não vai ser candidato no PSB. Aí, mas por quê? Não, é porque o partido vai lhe convidar para outra missão lá na frente, coordenador de campanha, e sempre tinha uma história desse sentido. Isso começou a se repetir em Souza, em Cajazeiras, no Picuí, onde eu andava, em Itaporanga, e eu comecei a ficar, mas o que será que está acontecendo? Houve um distanciamento desde da nossa eleição em Campina Grande, isso é fato, eu vou historiar isso mais na frente, da base do governo. A gente perdeu alguns espaços, apesar de ter feito um grande desempenho no PSB, elegendo 5 vereadores, uma bancada de 11, ter levado as eleições para o segundo turno, mas, para você ter ideia, eu era presidente da provisória municipal de Campina Grande, mas desde agosto que estava inativa. E senti essa precaução em ter uma legenda que me garantisse a condição de disputar. Todos sabem, e está aí, Tião hoje deixou muito claro nas suas declarações. Só ficou surpreso com as declarações de Tião? Não fiquei surpreso, eu achei que Tião foi sincero. E são poucas as pessoas que chegam para dizer com sinceridade que o partido, de fato, ele não foi prioridade. A montagem do PSB não foi uma prioridade. Diante dessa necessidade de ter a garantia de uma legenda e diante da fragilidade da montagem da nominata do PSB, eu busquei um novo caminho. Eu busquei um partido que pudesse me garantir essa legenda, que era o Avante, que é o Avante, que eu estou presidindo até o momento, estou na presidência estadual do Avante, que pudesse ali montar uma nominata para que a gente tenha a certeza de disputar. E ali ninguém me tiraria esse direito de disputar. A nominata do PSB é uma nominata que, no momento que todos estão, mas ninguém está. Estava lá configurando Gervásio Maia, mas a gente sabia que não ficaria. Ricardo Barbosa é o nome que está, mas não permanece. As definições de Poliana e Tairone.
né, a indefinição de Rafaela. Então, de fato, tinha muitos postulantes, mas ninguém de fato definido que estaria disputando. Alguns com as questões ainda para resolver jurídicas, se são elegíveis ou não, e eu, de certa forma, fiquei apreensivo, porque não se debatia sobre a nominata. Não havia reunião, não havia discussão. E a gente sabia que tinha esses nomes porque eram pessoas que estavam filiadas, mas, de fato, ninguém dizia se ficava ou se saía, ou se realmente era candidato. O senhor acha que foi falha? O senhor acha que nesse universo que o senhor traz, o senhor acha que foi falha de João Azevedo? Foi morosidade demais? Ele perdeu o time? O que aconteceu com a não postura de João Azevedo para que chegasse a um patamar como esse? De fato, eu entendo que o governador João Azevedo tem diversas atribuições. Eu até acho que ele é legítimo, ele presidir o partido. Gervásio Maia fez um grande trabalho, mas essa montagem de nominata não é fácil. Ele deveria ter terceirizado isso para o Gervásio, que é o deputado federal do partido, ou para qualquer outro líder que ele confiasse, mas que essa montagem da nominata, isso é um trabalho do dia a dia, contínuo. As pessoas têm que ter segurança, porque esse é o futuro que está em jogo. Ali, e não houve essa prioridade e o partido acabou chegando a nominata acabou chegando nisso que a gente está vendo hoje, quando o deputado Tião Gomes disse que não existe nominata, de fato não existe, porque Gervásio eu fui o primeiro a sair, eu fui o primeiro a ter coragem de chegar ao governador João Azevedo e dizer que não ia ficar porque o partido não ia montar, e disse isso a ele, Rudney, com 2 meses de antecedência. Eu não vou chegar só no dia 4, no dia 6 e me filiar a outro partido na internet, como alguns vão fazer. Quando o senhor disse isso a ele, qual foi a resposta do governador quando o senhor levou essa mensagem para ele? Evidentemente, eu já fui informar que estaria indo para o Avante. O governador ele disse, não concordo, mas respeito a sua decisão. De fato, ele não esperava, e eu já tinha demonstrado essa minha preocupação, não só, acredito no meu caso, mas Gervásio também já tinha tornado isso um pouco, a nossa preocupação com a formação, a condução dessa nominata. E aí, nesse momento, o governador, quando eu informo a nossa saída do PSB para ingressar no Avante, ele me respondeu dessa forma, que respeitava, mas de imediato ele me pediu o cargo. Foi algo que me surpreendeu. Já que você vai sair do PSB, entrega o cargo do PB Saúde. Isso foi na bucha? Na bucha, assim. Eu fiquei sem reação, porque, de certa forma, eu não estava no cargo só por representar o PSB. Eu estava no cargo porque eu fui o médico que liderou a Covid em Campina Grande. Estava no cargo porque eu fui o diretor do Hospital de Clínicas no pior momento da saúde da Paraíba. Eu estava no cargo porque eu fui o secretário de saúde que impulsionou a Opera Paraíba. Quando eu assumi Secretaria Executiva, a Opera Paraíba estava começando ainda 3, 4 mil cirurgias. A gente conseguiu impulsionar, zerar a fila. Passamos de 80 mil, chegamos a uma marca de 200 mil cirurgias. Foi o secretário que criou o Coração Paraibano, foi o secretário que criou o Paraíba contra o Câncer, foi o secretário que criou o Paraíba PET, que projetou a construção desses 4 novos hospitais, o Hospital do Tramonte Sertão, o Hospital da Mulher de Campina, a Mulher de João Pessoa e o Hospital da Mulher do Sertão em Souza, a ampliação de todos os hospitais na nossa rede, a ampliação da rede de hemodiálise, a ampliação da rede de tomógrafos. Então, naquele momento, nada disso foi levado em consideração. Apenas alguém que estava optando por sair do partido para ir para outro partido. O que mais me deixou triste diante de tudo isso é que eu não estava saindo para um partido da oposição. O Avante estava vindo para a base do governo, com a articulação de Hugo Mota, os partidos saindo da base de Cícero, juntamente com o prefeito de Cabedelo, vindo para a base do governo. Eu fui convidado para o Avante através do integrante da Nacional, que é Márcio. Márcio Lira me convidou, eu tive reunião com o Tibé, e coincidentemente coincidiu com essa mudança de chave, e isso casou, porque eu já estava na base, o partido vindo para a base, então o Vitor Hugo tinha acabado de deixar o partido, e eu assumi o partido com esse compromisso de montar a nominata de federal e disputar lá a nominata de federal. Então houve essa surpresa.
né, da minha parte, porque para mim foi um movimento de rompimento. E até no outro dia, né, quando exonerado, começaram as exonerações de pessoas ligadas a mim, eu interpretei isso como, de fato, que o governador estava rompendo comigo, né, e eu tentei dialogar com o Lucas, dialoguei, inclusive fui visitar o Lucas no outro dia para tentar justamente contornar isso, explicar. Conversei com o Hugo, com o Aguinaldo, mas foi um movimento que acabou, de certa forma, desagradando o governador, e ele me colocando na posição de oposição, de não mais um aliado, né? Não mais alguém que coordenou sua campanha em 2022 em Campina, onde ninguém queria balançar a bandeira de João Azevedo. E aqui quem é do staff da campanha de João Azevedo sabe o que a gente sofreu em Campina Grande, que eu toquei a campanha lá, coordenei essa campanha no primeiro e no segundo turno. Uma campanha que ele ficou em 4º lugar no primeiro turno. A gente, com um trabalho intenso, de recrutando lideranças, conseguimos reagir para 70 mil votos no segundo. Mas que nada disso foi levado em consideração. E eu faço uma pergunta agora. Será que Gervásio, que vai sair do PSB, vai ser encarado também como um desafeto agora do governo? Vai ser um rompimento? Em breve outros que vão sair, né? Então é a pergunta que eu faço, e eu não acreditava, não esperava essa reação do governador. O senhor de alguma forma entende que os movimentos, os passos dados por João Azevedo, as decisões tomadas por ele, ela prejudicou a sua trajetória, pelo menos até poucos dias atrás? O senhor agora vive outro momento. Mas vamos lá, nos bastidores há informações, e aí eu quero saber, a primeira vez que eu lhe pergunto isso, há informações que dizem que o governador foi quem pediu para o senhor declinar da candidatura de deputado estadual, que o senhor tinha já colocado em andamento, para disputar a candidatura a deputado federal. E esse movimento teria sido por rusgas que o governador tinha com Adriano Galdino. E para confrontar Adriano Galdino, ele pediu para o senhor retirar a candidatura estadual para bater chapa com Murilo Galdino em Campina para ir para federal. Eu queria que o senhor pudesse trazer... Isso é verdade, esse bastidor que a cidade de Campina conta? Isso são fatos que se tornam surpreendentes, né? Quando você para agora para analisar. De fato, Rudney, eu tive uma aproximação e tenho uma amizade com Adriano Galdino e Murilo, que estavam comigo ali na campanha. Murilo coordenou minha campanha, e de fato haveria essa intenção, né, de caminhar junto. Eu fazendo a campanha de deputado estadual, Murilo campanha de deputado federal. Essa dobradinha em Campina. Essa dobradinha em Campina e em outras cidades. O PSB me chama e disse, não, agora a gente precisa que você vá para deputado federal. Eu disse, olha, eu já tenho um acordo com o Murilo. Então. E parte desse desgaste meu com o governo, que existe um tratamento de Johnny antes e depois da campanha de Campina Grande. O senhor já não voltou para a Secretaria de Saúde? Exatamente, é isso que eu quero, vou precisar historiar rapidinho. Existe um tratamento do governo antes e depois da campanha de Campina Grande. Quando eu fui convidado para ser o candidato do governo do PSB na campanha em Campina Grande, eu tinha 1% nas pesquisas. João Azevedo esperou 6 meses por Romero Rodrigues. E Romero não topou ser candidato na base do governo. Não tinha ninguém. Eu tive que sacrificar ali naquele momento minha profissão, a gestão que eu estava conduzindo de forma muito exitosa, no melhor momento da nossa gestão, e fui para um desafio que podia ter saído muito pequeno. Mas foi pelo governo, pelo partido, por acreditar também que Campina precisava de uma mudança. E a cidade mostrou que queria isso. E fomos para um resultado que tiramos 80 mil votos já no primeiro turno, né, que as pessoas acham que houve uma mega estrutura, mas que não houve. A campanha muito tímida financeiramente. No segundo turno chegamos ali a 100 mil votos. Quase que vencemos as eleições, mas passadas as eleições, e haveria um compromisso do governador de voltar para o cargo, e ele colocou num papelzinho lá, e eu tenho uma foto desse papel, ele colocou no dia 6 de agosto, se você não for candidato na convenção, você retorna. O senhor tem essa foto? Tenho. No dia... O senhor vai divulgar essa foto? Não, jamais. No dia 8 de outubro, às 7 de outubro, que foi o primeiro turno, se perder, você retorna.
E no dia 28, que eu acho que foi a data do segundo turno, se você perder, você retorna. Se ganha a eleição, vida que segue. Então, Adriano Galdino chegava para mim e dizia: de onde você vai sair, mas você não volta. Ele disse isso numa entrevista a mim lá na isso a diversos. Eu gosto muito do deputado Adriano pela sinceridade dele. E eu tinha essa certeza que voltaria, porque eu confiava muito na palavra do governador. Eu tinha essa certeza e fui também com a sensação de dever cumprido, porque já tinha feito muita coisa, apesar de 1 ano e meio só ali na secretaria como titular. Mas fui para esse desafio com a certeza que faria o meu papel, como fiz. Elegemos uma bancada de 5 vereadores do PSB, como eu já disse aqui, 11 vereadores dos 12, dos 23, metade da Câmara. E, passada essa eleição, o tratamento se tornou diferente. Por quê? Porque houve uma proximidade de Johnny com o deputado Murilo Galdino. E também com o Lucas Ribeiro, que estava lá comigo na campanha. E eu me recordo que algumas pessoas chegaram e falaram assim: olha, você está muito próximo aí dos republicanos, muito próximo dos progressistas, mas tome cuidado que você tem que ser PSB. Eu disse: para ganhar a eleição, eu preciso de unir todos. Eu preciso ser PSB, ser republicano, ser PSD, ser progressistas. Então, aquele entorno de João, ele, pós-eleição, começou a um processo de desidratação, né, da nossa relação. Lhe fritando, lógico. Aí você mesmo cita, né? Quando há essa mudança para virar a chave de estadual para federal, isso confronta diretamente com um amigo, parceiro, que foi Murilo Galdino. E como eu dizer não ao governo, ao meu partido, ao governador? Eu fiquei numa situação muito delicada. E Murilo sabe disso, e eu disse isso a Murilo, e justifiquei essa nossa mudança. E tocamos. Né? Nesse período, pra você ter ideia, Rodney, eu perdi a direção do Hemocentro de Campina Grande, que era uma pessoa de indicação nossa. Eu perdi as direções, as 2 direções do Hospital de Clínicas de Campina Grande, que eram pessoas indicadas por mim, e recentemente a direção do Hospital de Trauma, e vários outros cargos menores, e em momento nenhum eu reclamei. Tudo por um movimento que o próprio João Azevedo pediu para você fazer. Tudo pelo movimento de proximidade com Murilo, né, um movimento de proximidade com republicanos, que a gente criou ali uma afinidade na campanha. Eu passei a ser visto por alguns agentes do governo, secretário mesmo, como Johnny agora é do Republicanos. Isso é o tratamento e comecei a ter um tratamento totalmente diferente. Mas em seguida, como você disse, o próprio PSB pede para que eu vá para contemplar a nominata de federal. E aí me recordo que Léo Bezerra, que estava coordenando isso, eu disse: não, mas quem são os candidatos? Não, Johnny, você tem chance e tal. E fui convencido, né, a fazer isso, e fiz também a pedido do governo, do partido, do governador, a mudar, virar essa chave para deputado federal. E chega ao final de todo esse roteiro, sabendo que essa nominata nunca existiu, e que hoje provavelmente não. Eu torço que alguns que estão lá dizendo que fique permaneçam, né? Mas já sei que Gervásio sai, acredito que Ricardo Barbosa não fica, então terá dificuldades de montagem. Eu não creio. Tanto a nominata de deputado federal como a nominata de deputado estadual haverá grandes dificuldades. O que tem de verdade numa reunião que aconteceu na Granja Santana, na sua pré-campanha para prefeito de Campina Grande? A informação existe, eu já sei dessa informação há muito tempo, mas como não tinha clima para isso, o clima é totalmente outro, senhor do governo, eu acho que o clima é a hora de questioná-lo sobre isso. Verdade. Houve uma reunião na Granja Santana onde houve uma tentativa de rifar o seu nome de candidato a prefeito de Campina Grande? Você está sabendo muita coisa, hein, Rodrigo? Na verdade, tem que descobrir, né? Na verdade, isso eu nunca falei sobre isso. E é importante isso vir à tona agora, porque, como eu disse, nossa campanha ela foi decidida ali já perto da descompatibilização. E tocamos a pré-campanha
faltando 2 dias para a convenção, na verdade, na quinta-feira à noite, eu estava lá na Middle, já montando o palco com a nossa equipe, botando os telões lá. O governador me liga dizendo que haveria uma reunião na Granja para uma reunião com Daniela, Aguinaldo, Hugo, Gervásio, Adriano Galdino, sobre as eleições de Campina, que Daniela tinha demonstrado interesse de ser candidata. 3 dias antes da sua convenção. 3 dias antes da convenção. Convenção no domingo, isso na quinta-noite. Eu disse, ué, governador, aí é uma decisão que não cabe a mim, eu não vou, já estou aqui em Campina, mas se vocês decidirem aí, se ela é candidata, a gente só muda aqui a foto do telão e está resolvido. Se eu me nomeio de volta na secretaria. Agora, ela teve todo o tempo do mundo para ser candidata. Desde janeiro daquele ano, de 24, que as pessoas lançavam como candidata, e ela chegou a um momento de dizer que não era candidata, e inclusive lançou Rosália Lucas e lançou Eva Gouveia como as 2 pré-candidatas do partido. Todos lembram disso. Mas assim disse a ele, a decisão que você tomar está tomada. E aí eu sei que na reunião, Adriano Galdino, ele foi contra essa mudança, disse que não era justo, porque ela teria tido todo o tempo do mundo, e agora, faltando 2 dias para a convenção, ela queria ser candidata. A senadora Daniela Ribeiro. Então, de fato, ocorreu essa reunião e esse movimento na tentativa de rifar meu nome da condição de disputar a eleição em Campina Grande. Mas hoje eu entendo por quê. E eu vou lhe dizer por quê. Se analisando Campina Grande nos últimos 40 anos, a cidade foi governada por 3 famílias. Ora eram os Cunha Lima, ora eram os Ribeiro, ora os Vital do Rio. E sempre quando eles perdiam a eleição, eles, na condição de oposição, eles sempre tiveram uma cadeira de deputado estadual, sempre tiveram uma cadeira de deputado federal, conseguiram ter cadeira de vice-prefeito por 2 vezes. O Lucas foi o último vice-prefeito de Bruno, depois veio ser vice-prefeito de vice-governador, então tiveram cadeira de vice-prefeito por 2 vezes, cadeira de vice-governador e senador. Então, naquele momento, Daniela já visualizava que eu não poderia, que eu seria uma ameaça a esse projeto. Ia quebrar ali o sistema. Ia vir alguém de fora dessa bolha, que poderia ter saído muito pequeno, mas não sair. De fato, a nossa eleição foi uma eleição expressiva, foram 80 mil votos no primeiro turno. Quando você analisa, compara com a votação de Daniela, quando foi a terceira colocada, ela tirou 36 mil votos. Com já todo esse espólio, com todo o histórico, a família. E Dr. Johnny, que não é de família importante, que não é de família tradicional da política, tirou 80 mil votos no primeiro turno. Quem é Johnny nesse processo? A pergunta que eu lhe faço é a pergunta que Daniela fez essa semana. Aí quando Daniela cita que não me conhece, que ela quer dizer ali que não me conhecia. Ela demonstra uma arrogância, assim, impressionante, de alguém que sabe que eu coordenei a campanha de João lá com o filho, do que a gente construiu ao longo dessa eleição 2024, que ela apareceu uma vez, uma carreata sequer, quase não participou. Lucas, de fato, eu tenho que ser justo, que esteve conosco, mas desconhece tudo que a gente construiu em Campina. Que Johnny, ele não é ninguém importante, mas ele é um médico trabalhador de coragem que as pessoas de Campina Grande acreditaram e acreditam e continuam acreditando. Eu não vou me furtar e não é ninguém, nem partido, nem governo, nem estrutura de partido que vai tirar esse direito de eu disputar. E agora eu entendo. Imagine, esse tratamento. E você acha mesmo, Rudney, vamos lá, agora eu quero fazer uma pergunta. Você acha mesmo que Lucas Ribeiro, sendo governador ou não sendo governador, Johnny é o candidato em 2028, apoiado por essa turma? Baseado nos fatos, dificilmente. Evidentemente que não. Então, quando eu vejo comentários como esse, comentário como o que Aguinaldo fez ontem, eu tenho certeza se eu estou entendendo que eu fiz a escolha certa. Aonde o senhor quer chegar? Se o senhor fala, se Lucas vencesse a eleição, se eu estivesse no grupo com ele, e o senhor talvez não fosse o candidato do grupo. O senhor acha que é um plano para, se Lucas for governador em Campina Grande, o candidato ser Daniela Ribeiro? Ela já se lançou candidata, Ela já falou que seria candidata. Então, não haveria esse espaço para que John disputasse em 28.
E esses comentários de Daniel e Aguinaldo me deixam muito claro, né, para qualquer bom entendedor. Então, eu não tenho dúvida que fiz a escolha correta de seguir com quem quer me dar espaço. Estou seguindo um novo rumo e sem negar o que a gente fez com o governo, com o PSB, eu reconheço e agradeço o espaço, mas todo relacionamento, Ruda, quando você está num relacionamento que você vê que não lhe cabe mais, você tem que se retirar. E foi isso que eu fiz. Eu fui convidado a se retirar do governo. Diante de tudo que aconteceu, de exonerações, de falta de espaço, de possibilidade de me vetarem de uma disputa. Então, eu decidi seguir um novo rumo, um novo caminho, com alguém que até pouco tempo também fazia parte da base do governo. Vejam só, Cícero Lucena e Léo Bezerra, até pouco tempo atrás, também era base desse governo. Então, a candidatura de Cícero é uma dissidência dessa base do governo. E eu acompanho o Cícero, porque eu confio na experiência administrativa de Cícero, eu confio na capacidade que Cícero tem de aglutinar e nas propostas da saúde que ele está incorporando dentro do plano de governo que a gente apresentou. O senhor acha que, eu não sei se o senhor vai ligar um ponto com o outro, que o senhor traz aí há momentos atrás, o senhor acha que talvez uma aparição sua com Cícero Lucena lá no mercado de Campina pode ter gerado uma ciumeira e tudo isso pode ter desencadeado, além de tudo isso que o senhor já tinha aí com os bastidores contado? Eu até brinquei com o Cícero um dia atrás, que eu disse, depois que você apareceu comigo na feira, nunca mais a nossa vida foi a mesma. Porque a partir dali, foi o start na campanha de Cícero, que o Grupo Ribeiro começou a me olhar diferente, né? E Cícero começou também a ser olhado diferente pelo próprio governo. E ali eu senti que... Porque até então eram dois candidatos do Progressistas, dois amigos, que estavam disputando quem seria o candidato. Né? E no meu entendimento, Lucas é meu amigo, é um cara que eu gosto de verdade. E Cícero da mesma forma. E foram dois amigos que brigaram e cada um foi para um lado. E John teve que escolher um lado. Né? Mas, a partir daquele momento, daquelas aparições em Campina Grande, houve uma mudança de comportamento do governo comigo. Aqui, primeiro na feira, depois no Parque do Povo, enfim. E até disse que naquele momento todo mundo era no mesmo barco. Né? Quem quer que seja que fosse a Campina que me convidasse, eu estaria acompanhando. Podia ser o Hugo Mota, Adriano Galdino, o próprio Lucas, se tivesse me convidado. Mas, de fato, aquela primeira aparição ali já foi o start do que estava por vir. Como é que vai ficar a partir de agora, depois da sua decisão de marchar com Cícero Lucena e aí a sua decisão de ter saído do governo, a base da oposição de Campina Grande? Eu queria que o senhor pudesse trazer para os nossos telespectadores como é que ela vai ser formatada a partir de agora. Para quem está ligado de dentro, para quem tem números, na sua visão, a oposição de Campina Grande vai ficar por conta daquele que polarizar com Bruno Cunha Lima? A base da oposição de Campina, ela é do governo do estado? Ou o que vai determinar em Campina Grande o nome que vai, de fato, levar a oposição nas costas? Porque, vamos lá, o governo precisa, com a sua saída, ter um nome que faça todo o trabalho que o senhor fez lá atrás de polarização com o prefeito Bruno Cunha Lima. Hoje não se tem esse nome, só se for criado. Então, eu queria que o senhor pudesse trazer para os nossos telespectadores o seu estudo nesse sentido de quem é hoje o comando da oposição de Campina. Ele é de Johnny Bezerra, que teve 80 mil votos no primeiro turno e 100 mil votos no segundo turno, ou é do governo do estado? Muita gente questiona isso. Olha, Johnny saiu, mas o voto é do governo. Importante. Isso, existe analista para tudo que é fato, né? Alguns falam que desses 100 mil votos que ele teve, aí 90% foi do governo. Aí você analisa a votação de João Azevedo para governador em Campina Grande, ele teve 38 mil votos no primeiro turno. John teve 80, o dobro. Se você analisa a votação de João Azevedo para o segundo turno da eleição de 2022, João teve 70 mil votos, a gente teve 100, quase 100. Então, será mesmo que esses votos são todos do governo? Porque a mesma estrutura que trabalhou na eleição de João. Né? Não há como negar, Rodney, a nossa sintonia com o povo em Campina Grande.
E aí é que quem está no dia a dia comigo sabe o que eu estou dizendo. Eu tenho feito pesquisa todos os meses para aferir isso. O nosso nome, ele é o nome hoje que a cidade colocou com mais esperança de dias melhores para Campina. Não é o governo. As pessoas veem um governo muito distante. É Johnny que está no dia a dia, lá na feira, no barzinho, que vai correr no açude. Tá entendendo? Que está no supermercado. É esse Johnny que as pessoas veem no dia a dia. Não é alguém que está em João Pessoa. Eu fiz essa pergunta porque as pessoas, você sabe, nos bastidores, muita gente, às vezes, do governo ou fora do governo, aqueles analistas políticos, eles dizem, olha, Johnny saiu do governo, acabou. Em Campina Grande ele está aniquilado. Agora os votos eram todos do governo. Então o senhor tem acompanhamento desses números? Tenho, com absoluta certeza. E as urnas haverão de mostrar. Não existe veredito melhor para mostrar a verdade do que quando abrir as urnas. Quando eu fui candidato era a mesma cantilena. Vai ter a mesma votação dos outros candidatos. Né? Porque já teve candidato que foi apoiado por Ricardo, com Inácio Falcão da Vice e tal, e teve 10 mil votos. As pessoas me davam esse mesmo tamanho. Agora, a eleição nem sempre é estrutura, gente. Eleição nem sempre é dinheiro. Eleição nem sempre é partido. Eleição é conexão, é sintonia. E foi isso que a gente teve na eleição de Campina Grande. Isso que está vivo ainda em Campina Grande. Qualquer pesquisa, eu desafio qualquer partido, façam pesquisa aí. Vocês vão perceber que as pessoas votaram em Johnny, não votaram no candidato do governo, não votaram no candidato do PSB. Votaram em Johnny Marinaldo, que tem a força de Marinaldo também. Então, é importante, e eu não vou deixar que ninguém diminua isso. As pessoas às vezes tentam diminuir. Johnny saiu, mas ele saiu, mas ele não tinha voto mesmo, os votos é tudo do governo. Espero que estejam fazendo a conta certa. Espero que o staff do governo tenha feito a conta certa. Você acha que o governo vai ter decepção com esses números? Não tenho dúvidas. Eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida porque na política você se ganha somando, não se ganha subtraindo. E o governo só teve perdas nos últimos meses e anos. Perdas importantes como o prefeito da capital. Perda importante como um deputado do tamanho de Felipe Leitão, que tem uma cidade importante como Bahia. Perda importante como o Léo Bezerra, que é o futuro prefeito da capital. Uma perda importante como o Dr. Johnny, que é a maior liderança da oposição em Campina Grande. E os números vão mostrar isso e as minhas pesquisas mostram isso. Independente do partido que eu esteja. Eu estarei com o candidato Cícero Lucena, não estarei com o candidato de Bruno. O candidato de Bruno é Efraim Moraes. Então o senhor vai polarizar, vai continuar polarizando com Bruno Cunha Lima? Com certeza, meu posicionamento é claro. E foi a eleição de Campina que me colocou nesse patamar de oposição. Eu vou honrar os votos da oposição e serei oposição firme ao prefeito Bruno, inegociável. Não há possibilidade de eu deixar de fazer o meu papel de oposição, de denunciar as coisas erradas, de cobrar do prefeito Bruno, como eu sempre tenho feito e vou continuar fazendo. E como é que vai ficar seu relacionamento com Pedro e Romero, que são ali do entorno de Bruno Cunha Lima? Você já chegou a conversar com os dois? Não conversou ainda? Já conversou com Cícero sobre isso? Como é que o senhor vai manter essa relação, sendo rival de Bruno e dentro do grupo, o senhor estando no mesmo grupo, conectado ali com Romero, que essa semana teve aparições lá com Bruno Cunha Lima, e Pedro, que é aquele que nem bate nem afaga o prefeito da cidade de Campina Grande? Isso é um ponto. Né? Primeiro ponto, que Bruno está apoiando outro pré-candidato, que é Efraim Moraes. Esse é um ponto, Efraim Filho. Segundo ponto, que Cícero Lucena é o candidato. O candidato não é Pedro, o candidato não é Romero, o candidato não é Cássio, o candidato é Cícero. Meu compromisso é com Cícero. Lógico que eu não vou ser veto para quem quer que seja, inclusive votando em Cícero. A gente quer ganhar a eleição. Então, eu não faço veto a ninguém. E acho que Cícero tem que agregar mesmo com todas as lideranças. Romero é uma grande liderança a nível de Campina Grande. Pedro já demonstrou que é uma grande liderança a nível estadual. Então não vai ser Johnny que vai chegar aqui fazendo veto. Cícero precisa ganhar a eleição e ele precisa compor. Agora, estaremos em palanques distintos. Cícero terá em Campina Grande o meu palanque, de Johnny e seus aliados, e terá o palanque do Grupo Cunha Lima, lá com Romero, Cássio, Tovar, Fábio Ramalho, dando também esse suporte a ele. Eu estarei fazendo campanha de um lado
de Campina, eles estarão fazendo de outro. E Bruno fazendo campanha para o seu candidato de outro. Então, peraí, não haverá... Cícero terá 2 palanques em Campina Grande? Com certeza. Não será um palanque unificado em Campina? Cícero terá o nosso trabalho, a nossa união, o nosso empenho, mas deixamos claro isso, de que faremos o nosso trabalho em Campina Grande, mas sem interferir nas relações municipais. A campanha municipal é uma coisa, a gente está tratando da campanha estadual. Então, a nível estadual, a nossa aliança é com Cícero Lucena. É possível fazer com o seu grupo, com o grupo de Romero e Pedro e com outros militantes que tem em Campina, juntar esses grupos, eu falo a questão de votos, juntar o seu grupo, juntar o grupo de Romero e Pedro e Fábio Ramalho e todo esse povo e fazer, e Tovar, e fazer Cícero majoritário em Campina, é possível? Com certeza, essa avaliação que a gente tem. A gente tem uma avaliação de que Cícero será majoritário em Campina. Isso não tem nenhuma sombra de dúvida. Vencerá Lucas, que é da cidade? Vencerá Lucas, que é da cidade, porque tem um maior arco de apoio em Campina Grande, tem uma relação de afinidade com a cidade. Cícero tem hoje uma dianteira muito forte na região metropolitana, e aí eu quero fazer um paralelo aqui. Eu tenho visto muitos analistas políticos falando que achando que a eleição de 22 vai ser igual a de 26, vai ser igual a de 22. Isso não vai ser. Cada eleição é uma eleição, gente. A eleição de 26, ela não terá a característica de 22 que aconteceu a grande maioria do interior do estado votando o prefeito, a oposição e a terceira via do governador João Azevedo. Isso não existe mais. Eu digo porque eu estou andando em todo o estado da Paraíba, em mais de 100 municípios com parceiros. Onde quer que seja, por menor que seja o município, tem uma oposição formada para Cícero Lucena. Aí vamos lá, uma cidade que o prefeito ganhou por 1.400 votos, a oposição perdeu por 1.200, 200 votos em maioria. Esse prefeito, com todo o empenho, ele vai transferir 200 votos a mais. Você acha que Cícero avança em toda a votação que Pedro teve? Se Pedro teve 1.000 aqui, Cícero vai ter 1.200, 1.500. Não tenho dúvida. Vai avançar Houve em cidade todo que lugar. Pedro teve 100 votos. Não tinha oposição. Foram votos espontâneos. A oposição votava com João, a situação votava com João, a terceira via votava com João. Cícero tem 500. Né? Hoje, em cada cidade, Cícero tem no mínimo 40% desses votos. Tem uma oposição formada. Então não haverá essa dianteira que houve na eleição passada para cobrir a diferença da região metropolitana de Campina e por aí vai. Então, o que é que eu quero dizer? Quem está fazendo conta deve estar fazendo conta errada. Porque venceremos com a grande maioria na região metropolitana, Bahia, Santa Rita, Cabedelo, Cruz do Espírito Santo, Guarabira e Campina. Mesmo perdendo no restante do estado, ainda é difícil tirar essa maioria. Então, não cantem vitória antes do tempo. Acho que é o momento de todo mundo trabalhar, respeitar o adversário. A gente precisa estar focado nas campanhas, mas é importante sandália da humildade. Johnny Bezerra, a gente está num cenário onde muitas dúvidas ainda se tem em relação a em qual posição Johnny vai jogar nessas eleições. O seu nome, ele hoje está posto num movimento importantíssimo de geopolítica. O prefeito da capital, Cícero Lucena, que o senhor defende a candidatura dele ao governo do estado, ele é o prefeito da capital. Ou seja, se precisa de um nome, normalmente de Campina Grande ou do Sertão, de onde venha, que venha compor outros cenários. E aí sempre, quando o candidato é de João Pessoa, o vice normalmente vem de Campina Grande e vice-versa. Hoje, Lucas Ribeiro procura um vice da região metropolitana para poder compor essa chapa. O seu nome está dentro desse leque de aliança. Ele é um dos nomes que podem estar nesse cenário. O senhor tem uma campanha na rua de deputado federal, mas o senhor tira de cogitação ser vice de Cícero ou seu nome está à disposição caso o grupo precise de um nome que esteja integrado na geopolítica? Veja só, da nossa prioridade, e eu já historiei aqui durante nossa conversa hoje, que é ser deputado federal. Eu não abro mão disso. Um dos motivos que me fez sair do PSB foi essa incerteza, né, de que eu seria realmente candidato a deputado federal, a garantia
E eu estou no Avante hoje porque me garante isso, mas também já deixo claro que se o Avante não me acompanhar com Cícero Lucena, eu estarei migrando para outra legenda. E a nossa prioridade é ser pré-candidato a deputado federal, ser candidato e vencer as eleições. Eu preciso desse mandato para ajudar a Paraíba e ajudar a Campina, que está sofrendo lá com o desgoverno. Enquanto as pessoas na rua dizem, doutor, salve Campina, seja candidato. Mas 28 demora, então eu preciso ser candidato agora, começar a ajudar a minha cidade agora. Mas evidentemente que estamos num grupo, e quem não deseja contribuir com o seu estado, né, configurar numa chapa, sobretudo numa chapa com um companheiro como Cícero Lucena, né, que Léo Bezerra foi prefeito junto com Cícero, assumiu mais de 20 vezes essa prefeitura. Então, seria uma honra. E eu não descarto, mas a minha prioridade é ser candidato a deputado federal. E digo isso com muita clareza, porque a partir dessa entrevista já começam a ligar para as minhas bases, dizendo, de onde vai ser Cícero, venha votar comigo. Não. Nossa prioridade é ser deputado federal, mas evidentemente Cícero tem outros nomes com peso eleitoral, como Pedro Cunha Lima, Romero Rodrigues, o próprio Fábio Ramalho, e não descarto meu nome estar configurando, se for esse o consenso de todo o grupo. Evidentemente que a escolha do vice é uma escolha que acontece próxima às convenções e é uma escolha muito pessoal também do governador. É alguém que ele precisa confiar, que precisa ter a confiança e, acima de tudo, ter a certeza que vai agregar para vencer as eleições. O senhor falou de alguém, de nomes ir para cima das suas bases, e é importante ser frisado isso. Quando o senhor decidiu deixar o governo, alguns ex-companheiros de partido, ex-companheiros de grupo político, começaram a ir para cima das suas bases. Nas últimas horas foi o próprio Aguinaldo Ribeiro. Isso. Foi para cima das suas bases. Mas não foi só agora não, viu? Ele já vinha indo para cima das suas bases anteriormente? É isso que eu tenho para relatar. Uma das insatisfações que me fez me expulsar do governo, que me fez decidir, foi esse assédio que aconteceu com minhas bases, sobretudo em Campina. Há vereador que estava declarado comigo já em Campina, que já vinha fazendo um trabalho, que foi pressionado a me deixar o meu apoio para apoiar outro candidato, inclusive com a ameaça dele perder os cargos que ele tinha no governo. Então, isso não foi só agora ficou explícito. Mas o próprio meu vice Marinaldo já foi assediado antes desse rompimento. O Valério Assunção, Pimentel, Tertuliano, todos esses vereadores que estiveram comigo, que não estão mais. E esse assédio não foi só agora foi de forma muito mais violenta, mas não houve esse respeito para com a minha candidatura. Isso é fato. Como é que eu sou um candidato da base do governo, do partido do governador, e minhas bases são ameaçadas. Como é que eu tenho uma candidatura forte em Campina e outros candidatos do PSB adentram em Campina com apoio do governo. Então faltou estratégia, faltou discernimento para que contornasse isso. O governo deixou escorrer muito frouxo e, de certa forma, eu fui prejudicado. Agora não, na cara dura, o próprio governador ligou para um ex-candidato a prefeito na cidade próxima de Campina Grande e ligou para tirar o meu apoio. E ele disse, governador, eu espero a sua ligação há 4 anos. Você me liga agora para pedir que eu deixe de votar no doutor. Então veja a violência como eu fui tratado. A violência como a minha candidatura foi tratada antes mesmo desse rompimento. Rudney, quando você vem fazer um movimento desse, sair de um governo que você fez parte, sair de uma base do governo, com toda uma estrutura que a gente conseguiu criar de apoios, é porque você não suporta mais. E foi isso que aconteceu. Eu estava ali sem suportar mais ser tratado como oposição dentro do governo. E aí você tem que fazer com qualquer relacionamento, meu irmão. Se não está dando certo, busque seu caminho, vá ser feliz em outro canto, que eu garanto que você vai ser feliz, vai encontrar alguém que lhe queira que você seja feliz. É isso, é sobre isso. Então, de fato, esse ataque está havendo não só em Campina, mas no estado todo. E evidentemente que as pessoas que estão comigo, fiel, continuam, permanecem, outros que têm cargo no governo, eu entendo que preferem não se dispor com o governo, não perder os cargos e acompanham a orientação do governo.
Mas eu não tenho dúvida que isso não, esse voto eles não agregam no final das contas. Nos encaminhando para o final da tal da política de hoje, o senhor falou a possibilidade de fazer um movimento político caso o partido não lhe acompanhe nessa sua decisão. O senhor chegou a conversar com o presidente do partido nos últimos dias sobre essa sua mudança de rota em relação ao governo do Estado e qual foi a resposta, se o senhor conversou com o presidente, qual foi a resposta que ele lhe deu? Sim, conversei com o presidente Tibé, com o vice-Josué, com toda a executiva nacional, fui a Brasília, compartilhei essa decisão com o partido, e o partido entendeu as minhas motivações. Ora, até alguns dias atrás, as pessoas, antes mesmo de eu romper, os funcionários da saúde estavam sendo pressionados a deixar de seguir o meu perfil nas redes sociais. Se não terem mais foto com o Johnny, não sigam ele na rede social, não atendam mais às demandas da saúde. Eu ainda estando na base do governo, como pode um negócio desse? Então, eu relatei tudo o que aconteceu para a direção nacional do Avante e eles compreenderam. E segui meu caminho e estou buscando que o Avante vá comigo para a base de Cícero. O senhor acha seguro permanecer no Avante ou o senhor não sentiu segurança, o senhor já começa a projetar outro espaço? Porque a questão partidária, a janela já foi aberta para alguns, o senhor não precisa disso, mas o senhor sente segurança de permanecer no Avante em relação a essa resposta que o senhor teve, se não vai haver nenhum tipo de imposição lá na frente que lhe deixe aí haver navio, o senhor acha que é melhor procurar a tempo hábil outro partido para que o senhor tenha de fato segurança na base do prefeito Cícero? De fato, o partido hoje tem um alinhamento com o deputado Hugo Mota. Eu acho pouco provável que a decisão do Avante, de forma muito clara aqui, seja de acompanhar o pré-candidato Cícero. Então, baseado nisso, eu aguardo a decisão final, evidentemente, mas baseado nisso a gente já vem dialogando, buscando alternativas. Quais seriam essas alternativas que o senhor já tem em mente? Dialogamos com os partidos hoje que compõem a base do prefeito Cícero. Dialogamos com o PV, conversei com o Sargento Denis essa semana, dialogamos também com o Podemos, eu estive em Brasília, conversei com o Renato Abreu, que tem sido muito cordial conosco. Podemos estar light, né? Como o Romero disse, light. O Podemos está ainda nessa definição, mas com a nossa chegada isso se sacramenta. E o PSD, eu recebi uma ligação do Gilberto Kassab, marcamos uma conversa próxima semana em São Paulo, que tem interesse da nossa chegada ao partido, que a gente possa compor os quadros do partido, e ele confia muito, inclusive com pesquisa, de que vê o nosso nome como potencial nome para a eleição, e o PSD dando todas as condições para que a gente conquiste essa vaga. Então, estou nessas tratativas. Você acha que esse pode ser o caminho mais viável, o PSD, um partido já mais robusto? Pode ser um caminho, podemos também outro caminho. Esses três partidos nos conduz com um mesmo nível de disputa. Evidentemente que alguns partidos, como o PSD, têm uma estrutura até um pouco mais robusta. Mas estamos fazendo conta. Esse é o momento de fazer conta. E a gente vai estar migrando para a sigla, provavelmente, que nos dê mais condições de disputa eleitoral. Para a gente fechar a tal da política de hoje, a última das últimas, a tentativa de pessoas ligadas ao governo em tentar manchar a história de Johnny Bezerra na saúde paraibana. Como é que o senhor recebeu aí essas investidas, alguns foguetes, algumas flechadas, tentando manchar a sua trajetória na Secretaria de Saúde e na PB Saúde? Na verdade, eu tenho visto que a mídia paralela do governo tem se preocupado muito comigo nos últimos dias e esquecido, inclusive, a campanha do candidato Lucas. Eu tenho sofrido ataques inúmeros, de todas as formas, Primeiro, um ataque me colocando na condição de traidor. Veja, imagine se João, quando decidiu seguir o seu caminho sozinho e não ficar com o Ricardo, se essas mesmas pessoas achavam que João foi traidor. Se Lucas Ribeiro, quando deixou de ser vice de Bruno Cunha Lima e foi ser vice de João Azevedo, se ele também foi tratado como traidor. Então, o primeiro ponto foi tentar destruir a minha imagem nos últimos dias, colocar a pecha de traidor,
como posso ser traidor se eu fui convidado a me retirar do governo e se eu sigo com Cícero Cunha Lima, que até pouco tempo também fazia parte desse governo? Não há incoerência. O meu movimento não é incoerente, o meu movimento é de coerência de alguém que estava até poucos dias no governo e resolveu sair porque não tinha mais espaço. Léo Bezerra da mesma forma, Johnny da mesma forma, a gente está seguindo um caminho nosso, juntos. Então, houve esse movimento também, né, de colocar, associar como a gente estivesse junto com o Bruno Cunha Lima, que de fato não é. Bruno tem o candidato dele, a gente está com Cícero, e continua a oposição firme em Campina Grande. E o que me surpreendeu, né, foram os releases que chegam de forma surpreendente, tentando atribuir a mim um rombo na PB Saúde de 200 milhões. Veja só, a PCA de 2024, eu assumi a PB Saúde, vê o grau de maldade de um release desse. Eu assumi a PB Saúde no dia 5 de dezembro de 2024. A PCA ela é referente a janeiro a dezembro. Eu ordenei um mês de despesa. Eles colocam como se todas aquelas inconsistências fossem atribuídas a mim. E até digo que não há nada de errado nessa PCA. O que a PCA mostra, essa auditoria prévia, que é uma auditoria prévia, ainda cabe defesa, ainda cabe avaliação dos conselheiros, é que a PB Saúde, ela, por ser um órgão SUS, ela tem um contrato de gestão estabelecido para prestar serviço. Então, ela recebe X e está gastando mais do que recebe. Por que está gastando mais do que recebe? Porque aquele contrato está defasado. É quando a PB Saúde fazia menos procedimento do que faz hoje. E um órgão SUS, porta aberta, como um metropolitano, eu não posso, um paciente que chega com a necessidade de botar um marca-passo, dizer, ei, já encerramos a cota do mês, manda o paciente voltar, e quando for o mês que vem, ele vem fazer o marca-passo. Não dá. Então, assim, lamentavelmente, hoje, a internet proporciona isso, né, que sua imagem possa ser maculada em minutos, com às vezes uma fake news, como isso foi uma fake news que foi lançada, e a gente lamenta ainda mais quando tem uma estrutura de governo por trás disso. Eu só lamento e espero que a SECOM ela foque na campanha de Lucas e que a gente possa seguir também os nossos caminhos. Dr. Johnny Bezerra, médico, ex-candidato a prefeito de Campina Grande, deve ser lá na frente, em 2028 novamente. Disputa o mandato de deputado federal, mas não descarta ser vice de Cícero Lucena para as eleições de 2026. Agradecer ao senhor pela vinda, por ter aceitado o convite de estar aqui conosco no Natal da Política de hoje. Eu que agradeço, uma noite reveladora. Muitas revelações e muitas manchetes virão pela frente. Minha Paraíba, muito obrigado a todos vocês que ficaram no carinho da nossa audiência. Hoje, nosso convidado foi Johnny Bezerra, pré-candidato a deputado federal. Ainda vai decidir o partido. E eu vou apostar aqui, não será pelo partido Avante. Anote essa. Ele pode estar na chapa ali, coladinho, na foto, com Cícero Lucena, sendo vice. Mas a prioridade é deputado federal. Trouxe diversas revelações e os recortes vão passar a semana inteira repercutindo aqui na Tal da Política e, lógico, nos blogs, nos sites, nas rádios e na TV pela Paraíba inteira. Um abraço a todos. Eu volto na próxima sexta-feira com mais uma edição da Tal da Política e dos moídos que ela traz. Tchau, tchau.